Já se posiciona Jorginho ali na marca do pênalti, ele, o batedor oficial do Chelsea, vai bater o pênalti. Você vê aí a preparação do Pickford, será que vai pegar? Tem essa oportunidade de tentar salvar o jogo, o Chelsea pode ampliar para 2-0, está ali respirando Jorginho na calma, só aguardando a autorização do árbitro. Foi autorizado, pega a distância, vai bater, bateu pro fundo do gol! Gol! Vai, Chelsea! Jorginho! How as possibly bleak as this? Drogba! Fala, torcedores do Chelsea, aqui é o JP, sejam bem-vindos ao 37º episódio do Podcast of Stamford, diretamente do Spotify, do Apple Podcasts, do nosso site mesmo e da sua plataforma favorita. Hoje a gente vai bater um papo muito bacana porque tinha gente ali com medinho, com receio da nossa sequência de jogos na Premier League, mas quem diria, o Chelsea está tirando de letra. E eu não sei vocês, eu estou tuchelizadaço, porque eu estou gostando de ver defesa, meio campo, ataque bem. E para debater comigo hoje sobre esses pontos positivos que a gente tem sobre o United, o Liverpool e contra o Everton, tá aqui o Arthur com a gente. Salve, Arthur, beleza? Salve, salve, JP, todo mundo que tá ouvindo. Beleza, cara. Mais uma vez aí, graças a Deus por falar de coisa boa, né? Cansamos de falar coisa ruim, estresse, agora é só coisa boa e tuchou na cabeça de todo mundo, porque a coisa tá animadora. Tá fluindo, tá fluindo. O cara tá fazendo Christensen, Rudiger, Alonso, Jorginho jogar bola. Tá demais, tá demais. Só tá faltando o Kepinha jogar bola, porque a gente tem um fã do Kepa aqui, que é o nosso grande Rafael. Salve, Rafa, beleza? Sabia que você ia começar assim. Muito feliz de estar de novo aqui no Podcast of Stamford com vocês. Muito feliz também, tuchelizado com certeza, porque é impossível não empolgar com essa sequência. Maravilha. E para fechar, o autor da musiquinha mais famosa dos grupos aí do Blues of Stamford, o grande Generu, o generoso. Salve, Genê, beleza? Sprecht Leute, Tuchel in der Gegend. Uma mensagem em alemão para vocês, porque eu quero um pouco dessa água alemã. O cara já mandou o alemão no começo. Você ali. pode traduzir, por gentileza, porque eu não entendi. Traduz pra gente, cara. Fala, galera, Tuchel na área. Aí, ó. Tamo aí. Eu não vou pedir para você repetir, porque eu aprender alemão essas horas de uma segunda-feira não vai rolar. Mas olha, essa água alemã também a gente está querendo, porque o nosso Thomas Tuchel, dependendo de como você diz aí, tá fazendo um belíssimo trabalho e isso está sendo refletido nas redes sociais, né? A torcida tá bem feliz e a gente vai começar lendo algumas perguntas ali que o pessoal deixou no nosso Instagram, @bluesofstanford, que eu acho que é fruto para bons debates. Eu vou começar com a pergunta do Matheus Jesus, vou começar com o Genê, que ele gosta muito de falar de goleiro. Ele diz o seguinte: com o Mendy se mostrando seguro no gol, vocês acham que a vinda do Donnarumma, por exemplo, é necessária? O que você acha, Genê, nesse caso? Cara, perguntar para mim é uma pergunta difícil, porque eu sou muito fã do Donnarumma. Para mim, ele tá no top 3 melhores goleiros do mundo, ele, Alisson e o Oblak. Para mim, o Oblak é o melhor, só que o Donnarumma é o mais novo. Tem 21 anos, oportunidade no mercado, apesar de ser difícil de negociar com o Raiola, ele não tem contrato. Então eu nunca diria não a trazer o Donnarumma. Como dizer não pro cara que chama Gianluigi no nome, né, cara? Não tem nem como. E no tá difícil para renovar lá no Milan, hein? Eu vejo com bons olhos, eu também. Mas vamos lá, o Guilherme Macedo pergunta pro Rafa essa aqui, que o Rafa é bom para falar dessas coisas. O time precisa de um 11 ideal ou é correto adaptar as peças conforme o adversário? Precisa adaptar as peças, na minha opinião. E eu acho que é uma coisa que o Tuchel está conseguindo fazer, até porque ele teve vários times diferentes, eu não vou falar exatamente de 11, mas ele teve vários times diferentes. Eu até estava vendo em algum lugar que eu acho que o Azpilicueta foi o único que
começou em todos os jogos dele, ou jogou em todos os jogos dele, enfim, uma coisa nesse sentido. Porque ele tá rodando muita coisa. E, cara, com o elenco que ele tem, precisa rodar mesmo, precisa testar várias formas de jogo diferente e precisa estar preparado para qualquer adversário. Pode ser que um adversário hoje seja uma formação e outro adversário amanhã seja outra formação. Perfeito. Não, e complementando, né? Teve uma pergunta interessante aqui do nosso amigo Anderson Santiago. E ele até. Vou continuar com você, Rafa, para você já até complementar, porque ele diz o seguinte: o que mais deve se esperar do efeito Tuchel? Até onde o Chelsea pode ir? E ele elogia, fala que o time está com uma competência tática invejável. Isso é muito o que você está falando, né? Ele está conseguindo dançar conforme a música e se impor também, né? Se depender do torcedor do Chelsea, o céu é o limite para esse time do Tuchel. Óbvio que ele precisa focar no primeiro objetivo, que é conseguir a classificação para a próxima Champions. Eu acho que tem aí um próximo duelo com o Atlético de Madrid que pode levar a gente para umas quartas. E a partir daí, filho, o que acontecer só Deus sabe, né? Porque aí pode pegar enfim, pode ter um Bayern pela frente de novo, pode ter muitas surpresas, né? Então, não necessariamente tem a obrigação, entre aspas, de ganhar essa Champions, porque tem outros times de prateleiras mais altas competindo. Mas dá para chegar, dá para sim conseguir a classificação. Eu acho que está um pouco longe ainda pensar em título nessa temporada, pelo menos depois de uma sequência tão boa do Manchester City, que, enfim, vacilou no final de semana, né? Mas não vem ao caso. Mas tem como obrigação, sim, ser classificado, né? Se, tipo, não querendo desmerecer nosso ex, Lampard, mas o Lampard conseguiu no ano passado com um elenco muito mais reduzido, com problemas que o Tuchel não tem hoje. Então ele tem condição, sim, de conseguir. E dá pra melhorar essa posição, né? Ficar só em quarto também é foda. Não, exatamente. Eu tô começando a achar que as previsões que a gente fez lá atrás podem se concretizar, né? Em circunstâncias diferentes, que a gente esperava que era o Lampard, com o time encaixadinho com ele. Só que a gente até falou, o City campeão com o Chelsea em segundo, né? Isso pode acontecer, a pontuação tá bem parelha. E para fechar, né, essa sessão de perguntas, o Nielson Cardoso puxou uma pergunta sobre a defesa e eu vou perguntar para o Arthur, que escreveu um texto, não sei quando vocês estão ouvindo, mas na segunda, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, às 7 horas da noite, a gente colocou no ar esse texto, vão lá, leiam, e ele pergunta o seguinte, Arthurzeira, é o seguinte: a solidez defensiva sempre foi uma característica do Tuchel, ou vocês acreditam que ele viu como uma prioridade nesse início de trabalho no Chelsea? E ele até disse que, pô, antes era 8-80, ou o Chelsea goleava ou era goleado, né? Tanto de 3-3 que a gente teve ali. Então, o que você acha dessa parte defensiva aí sob o comando do TTT, tio Thomas Tuchel? Eu até fiz um texto, né? Acho que eu sou até um pouco suspeito para falar, mas acho que como qualquer treinador de primeira prateleira e treinador que pensa em coisas grandes, a prioridade sempre tem que estar na defesa. O primeiro passo é você ter uma defesa sólida para você poder atacar com tranquilidade, até porque você ataca mais tranquilo, você sabe que tua defesa é boa. Se você perder a bola lá na frente, você não vai ficar tão preocupado e falar, putz, o cara vai entregar lá, não vou arriscar uma coisa. Então, com certeza, ele deve ter pensado. Eu acho que, inclusive, isso justifica ele ter começado o primeiro jogo dele, que ele nem treinou, basicamente, teve um dia, uma sessão de treinamento, ele já colocou as piliquetas que, assim, com o Lampard tinha perdido muito espaço, né? É natural, o Lampard usava um esquema com 2 zagueiros, 2 laterais, o Reece ganhou muito espaço, inquestionavelmente, mas o Tuchel chegou, optou pelo esquema com 3 zagueiros, que ele mesmo disse ser o esquema que ele achava que podia encaixar melhor as peças experientes do elenco, né? Então, acho que ele tem em mente que a defesa é o ponto de partida e ainda bem que está todo mundo correspondendo muito bem e surpreendentemente, né? Acho que ninguém esperava Rudiger e Christensen tão bem quanto estão, ainda mais sem o Thiago Silva em campo. Acho que é bem importante a gente lembrar que a gente está aí, acho que são 7 jogos sem o Thiago Silva já, alguma coisa assim. E estão dando conta no recado. Quero ver como que ele vai fazer para voltar com o Thiago no time, quem que ele vai tirar. E isso é reflexo de um time bem treinado, né, cara? Quando o sistema ele tá sólido, quando todo mundo tem a missão e entrega direitinho, sabe a missão que tem que desempenhar em campo, quando troca um jogador por outro, embora comparar com o Thiago e Christensen são prateleiras diferentes, a gente não sente tanto. O jogador cresce, ele se encaixa num sistema montadinho.
E isso é reflexo até do que foi o jogo contra o United, né? Vamos bater esse papo aqui, não sei o que vocês acham, mas assim, naquele 0-0 o Chelsea merecia mais, o Chelsea foi melhor, uma solidez defensiva incrível, como vem sendo aí com o Tuchel, meio campo redondinho, só que o que pecou naquele jogo é o que a gente vem martelando, é o produto final, né? A bola chega, mas aí na hora H falta uma decisão certa, um capricho, um pé calibrado, e nesse jogo, eu vou até começar com o Genê, a gente vai batendo um papo, mas assim, o Rudiger, o Aspilicueta, o Christensen, nosso trio de zaga, o Kanté, Mount, Kovacic, esse setor de meio, foram gigantescos naquele jogo, né? Gigantescos mesmo. Embora o Hudson-Odoi e o Tio desempenharam bons papéis, eles foram agudos ali quando eles puderam. O Ziyech que destoou bastante, o Ziyech foi bem, bem mal naquele jogo. E a gente não pegou qualquer um, pegou o United, né? Que tá muito bem mesmo. O Arthur, a gente brinca até em off, né? Que se não fosse o Solskjaer, fosse um treinador, um Brandon Rodgers, um Ancelotti da vida, a gente estaria lascadinho com esse United, que é um timaço. O que vocês acham? Vocês enxergam a defesa como o principal triunfo por ter, não vou nem falar segurado 1-0, mas por não ter perdido o jogo, apesar de que a gente jogou muito melhor, né? A gente anulou os caras com a nossa defesa, né, Gilê? Não, essa é a prova que um sistema com zagueiros fracos, se bem montados, funciona. O que o Rudiger tá jogando, tá passando de segurança, coisa que a gente não via desde que ele chegou, lá na temporada 17-18, que ele chegou ao comando do Conte, inclusive chegou para substituir o Cahill, né? Não é assim qualquer coisa. E o que ele vem jogando, era um que se eu pegasse a zaga, visse Aspilicueta, o Rudiger e o Christensen, hoje vamos tomar 4 fácil. Até porque o Mendy não estava passando essa confiança que ele voltou a passar também. Então, assim, essa aula que ele tá dando na zaga é surreal. E o que o Mount, que já vinha jogando na mão do Lampard, tá jogando na mão do Tuchel, não é brincadeira. Ele tá chamando a responsabilidade, tá partindo para cima, não tem medo. É o mesmo que você falou, o produto final tá faltando. Ele foi lá e resolve quando tá faltando esse produto final. Ele tá resolvendo. Mas meu foco principal, mais surpreendente, não é o ataque, não é a parte ofensiva, e sim a defesa. O Rudiger, ele tá com uma antecipação, coisa que ele não vinha fazendo. Ele errava muito o movimento, ele tá se antecipando bem aos jogadores, e quando não se antecipa, ele dá o bote rápido, dá o bote sem o jogador pensar. O Aspilicueta deu uma solidificada, mas mesmo assim ele não fica só atrás, ele parte para cima. Ele tá fazendo uma função de lateral também. Então, assim, o nosso foco nessa partida contra o United para aplaudir é a defesa. Porque é um esquema, como eu disse no início, com nenhum zagueiro que passava confiança pra gente. Mas os 3 juntos, bem montados, não é à toa que esse time, em 11 jogos, tomou 2 gols. Isso daí são números surreais. O que vocês acham, gente? Destacam também muito a partida do Kanté, né? Que mostrou porque o Tuchel ama ele, né? Tentou levar para o PSG e gosta bastante dele. O Rudiger também ele tentou levar para o PSG. Então, vocês concordam? E vocês destacam também o Kantézinho, que jogou que nem no Prime ali, né, Rafa? Tá jogando demais. Cada vez mais aquela frase do que a galera fala nas transmissões sobre ele cobrir a terra inteira. É verdade, assim, o cara corre demais. Ele é muito bom. E o Tuchel, acho que ele tem alguns problemas positivos com algumas posições e o Kanté é uma delas, por ter que administrar o tempo dele. E ele falou sobre isso, né, em algumas das entrevistas, porque o Kanté já foi titular, já foi reserva, já ficou tempo fora, tá num tempo que não estava sendo muito usado, e ele tá tendo esse desafio agora de ter que administrar tanto talento de tanta gente para não deixar. Eu me lembro que ele falou disso numa coletiva sobre o relacionamento com os jogadores, que ele precisa ter um bom relacionamento, inclusive com quem tem menos tempo de campo. E aí tem um monte de cara que tem feito isso, né? Que ele tá mantendo esse relacionamento. O Giroud é um deles. Não que ele precise disso, né? Porque o Giroud é um puta profissional, ele pode ficar sem jogar e ele é
sempre tranquilo. Mas ele tá fazendo isso com várias pessoas. Até o jeito dele administrar um mini conflito desse jogo aí do Manchester United, por exemplo, com o Odoi, que entrou e saiu e, assim, pro Tuchel é simples, não é um tabu isso. Ele falou, não tava bem, saiu, e ok. Tipo, não tô gostando menos dele por causa disso. E eu acho que ele tá fazendo isso muito bem com o time. Tanto que o Odoi tá aí, né, Rafa? Jogou hoje contra o Everton, entra todo jogo que não joga. Se não é titular absoluto, é como se fosse um 12º jogador. É louvável mesmo a gestão de elenco do Tuchel, que era o que a gente criticava bastante no Lampard, né? Talvez numa performance ruim ele meio que perdia a cabeça, a gente entende o sangue azul que o Lampard tem, e acaba que numa entrevista falava, putz, os caras não conseguem fazer o que eu peço. E isso é chato, né? Não é legal. É igual a gente trabalhando numa empresa, ter um feedback do chefe no meio de todo mundo, falando ruim, e a gente vê que o Tuchel é um treinador mais preparado, né? Não quero nem entrar em mérito do Lampard nisso, mas é para só louvar mesmo Cara, isso, o né? que ele tá fazendo em termos de gestão com alguns jogadores que a gente já citou aqui é Impecável. louvável. Porque assim, você fez um paralelo com empresa, com o mundo corporativo, e eu, quando trabalhava em empresa grande, lembrava como isso era desafiador, né? Porque eu mudavam o meu gerente, e aí ficava um gerente indo para outra loja, e aí esse gerente chegava e tinha o desafio de fazer uma coisa nova e meio que, entre aspas, recuperar aquela equipe que o gerente anterior deixou. É. E a gente não ia imaginar que ele ia conseguir recuperar Marcos Alonso, Rudiger, Christensen, sei lá, quem mais a gente pode falar Jorginho, aqui? Jorginho, olha o que o Jorginho tem jogado. entendeu? Continua sendo o batedor oficial. Errou 2 pênaltis. Dois, eu Aquele, acho ele só. errou Ou dois, dois, né? né? Mas No que o Liverpool. Werner assumiu, né? E um na Champions League, eu acho, que o Werner assumiu. Enfim, ele tá fazendo mágica com essas pessoas. Porque tudo bem você ter um time cheio de reforços milionários como tem o Chelsea, mas Uhum. você tem um monte de gente que você precisa usar também que tá ali, cara, trabalhando, ganhando salário. E eu acho que ele tá sabendo fazer isso muito bem. O Ziyech, por exemplo, ou até o próprio Kai, eles são incríveis, eles são caros, mas eles não chegaram no melhor ainda, entendeu? Então, não dá nem pra ficar exigindo que ele dê tempo de jogo pra esses dois, em vez de dar tempo pra quem tá fazendo um bom trabalho. É Pulisic verdade. é outro, Pulisic é outro nome desses que até agora não rendeu e outro milionário também, que a gente sabe que pode ser melhor e que realmente está entrando em campo e não está merecendo. Mas mesmo assim, o Tuchel coloca ele faltando 10 minutos, está colocando toda a partida aí. Não está aparecendo tanto, mas sabemos que uma hora vai acontecer. E aí, assim, faz sentido ele dar menos tempo para esses jogadores do que a galera que já estava lá. Galera que a torcida do Chelsea virava o olho. Que hoje em dia a torcida vê e brilha os olhos. Eu ia até falar brincando, eu até pensei que chega a doer olhar a escalação assim. Mas por que doer? Porque a boca fica cravada no bulldog do sorriso. Começa a doer a musculatura, tudo. Porque você vê um time melhor, você vê um time mais guerreiro e você vê vontade, coisa que a gente reclamava do Christensen, era que ele perdia uma bola e olhava para o lado, o Chelsea tomava um gol, você não via a reação dos jogadores. Hoje em Uhum. dia, não que o Chelsea tenha tomado um gol para a gente ver a reação de jogador, mas você vê dentro de campo o que eles querem. Não existe bola perdida mais. E antes qualquer bola fácil era bola perdida. E, Arthur, falando em aparecer, né? Andando para o jogo contra o Liverpool, que vem mal, perdeu a sexta em casa conosco e contra, né, aquele 1-0. Mas assim, vamos lá, vamos falar de quem está aparecendo demais, Jorginho. Como que a gente critica o Jorginho? Como que a gente fala, eu quero ver ele fora porque ele estava mal? Não tem como. O que o Jorginho jogou, principalmente sem a bola, que é o principal defeito dele, ser frouxo sem a bola, contra o Liverpool, não tá escrito, né? Conduziu o time ganhando de corpo, soltando a bola rápido, aparecendo lá na frente. E, claro, a gente fomos coroados com um belíssimo gol e um man of the match ali do Mason Mount, que jogou muita bola, é o melhor jogador do Chelsea no ano, mas Jorginho é mais um renegado
que, meu Deus do céu, jogou muita bola contra o Liverpool e contra o Everton hoje, né? Como que você enxerga esse meio-campo renascendo? A gente tem o Kanté voltando a ser aquele Kanté, a gente tem o Jorginho jogando uma bola que a gente não viu, talvez só viu no início com o Sarri. A gente tem o Kovacic, que é um dos melhores do mundo, fazendo a transição de bola, carregando a bola até o ataque. A gente ainda tem um Gilmour que vai jogar, vai ser testado mais pra frente. Então, assim, o nosso meio tá bacana, né, cara? Não, tá bom demais de ver. Eu não me atrevo a reclamar de nada que eu tô vendo. Às vezes eu olho e falo, putz, mas será que hoje vale a pena ir de Jorginho e não de Kanté? Aí eu paro e penso, falo, bom, até agora tá dando certo, vamos ver o jogo antes de criticar. E daí o jogo acaba, o cara jogou muito, o que que eu vou falar dele? Então, assim, eu acho que principalmente o Tuchel ele entendeu muito bem quais jogos ele consegue encaixar Jorginho e Kovacic juntos, sabendo que a marcação dos dois juntos é um pouco mais fraca, mas ele usa geralmente essa dupla em jogos que o Chelsea tem mais a bola, que o Chelsea propõe mais o jogo. E eu acho, assim, minha opinião, indiscutivelmente, o passe do Jorginho é mais refinado que o passe do Kanté. Então, você ter mais a bola, poder controlar o jogo, como foi até contra o Atlético de Madrid, que dá a bola para o adversário, é, é benéfico você jogar com o Jorginho. Tudo bem, a gente tem uma memória dele não tão boa, de ele sofrendo para marcar alguns jogadores com a intensidade da Premier League, mas hoje ele está jogando muito bem. O jogo contra o Liverpool que você comentou, ele saiu de campo com 3 interceptações, 5 desarmes e acertou 6 bolas longas que ele tentou. Ele fez 6 lançamentos longos e acertou todos. Inclusive achou o Werner de uma forma que poucos jogadores acham hoje, que é uma das minhas maiores críticas, que eu acho que o elenco explora muito pouco essa velocidade do Werner. Ele achou um lançamento sensacional para o Werner. Infelizmente, por milímetros, o Werner estava adiantado e estava impedido, mas seria um golaço e o Jorginho teria a mão importantíssima nisso. Voltou a bater pênalti, como o Rafa comentou no começo, e bateu bem. Mudou o estilo de batida dele contra o Tottenham, ele bateu o pênalti, que foi o jogo que a gente venceu de 1-0. Ele bateu diferente, não deu aquele pulinho que todo mundo tem muito medo. Bateu forte, bateu firme e fez o gol, ganhamos de 1-0. Hoje também, no momento delicado da partida, pênalti para o Chelsea, 1-0, ele foi Com lá, pulinho, fez o né? gol, com o pulinho dessa vez, então tá alternando, tá sendo a forma de pelo menos deixar o goleiro confuso. E bom, o cara tá jogando bem, o Chelsea está ganhando, acho que a gente tem que esquecer um pouco o que já passou e não dá para ficar lembrando só disso. A gente tem que Sem aproveitar contar. e é aquela coisa que, assim, hoje o futebol não são só 11, né? Pelo menos 14, né? Tem as 3 substituições todo jogo e, assim, o Tuchel acho que está fazendo isso muito bem e espero que continue assim enquanto estiver por aqui. Sem contar, né, galera, que contra o Liverpool é aquela coisa que a gente vem falando desde o primeiro jogo desde o primeiro jogo do Tuchel. Poderia ter sido mais, né? Teve o gol impedido com a regra da manga, que não se aplicou hoje contra o Everton, naquele domínio na região da manga ali do Havertz, que deveria ter sido validado o gol, se Cara, fosse aquilo pra mim seguir, não. Aquilo para mim, sei lá. não é? É muito. Você se engana, né? Porque tem um ângulo da câmera que, sei lá, parece Isso. que tá na mão dele. Quando mostra o outro ângulo, mostra o ombro. É. Não é a Então não manga. foi coerente, né? Faltou coerência. E assim, o Werner perder gol é pleonasmo, né, cara? Porque ele perde gol demais. É o Só que famoso goal hanger. Que quem não viu precisa ir tem que no ver. Instagram do Chelsea, porque tem um IGTV lá dele engraçadíssimo. Muito. Ele aprendendo expressões inglesas e uma dessas é goal hanger, que é tipo o cara que é muito azarado e nunca faz gol. E aí ele assume que ele é esse cara, né? Porque ele tá numa fase que, meu Deus. Não, demais. E ele errou um gol. Nossa, era ele e o Alisson, ele podia fazer o que ele quisesse. Ele tentou dar um biquinho, não rolou. Mas aquele jogo, eu gostei muito do Chelsea. A gente passou, se tiver passado um susto, foi muito. Mais uma bela partida da defesa, né, Genê? E contra o Liverpool, que embora esteja fracassando, esteja mal, eu até prevejo um fim de ciclo aí do Klopp, Salah, essa turma. Assim, ninguém tem obrigação de ganhar do Liverpool em Anfield, né? Por mais que a fase dos caras sejam ruins. Chelsea foi lá e não ganhou, dominou. Jogou bola aqui, ó. Não, aqui eu sou o protagonista, né? Não são vocês mais. Vocês eram do primeiro turno. Mas agora é a gente, né? E é legal, né, Gene? A gente viu o Chelsea jogando como protagonista, né? Você até comentou da defesa, eu quero saber como é que o Christensen vai para casa, né? Com tão pesado que tá o bolso dele.
Mas sim, o Chelsea hoje, se você for observar, é o time que mais chama atenção, pelo menos da Premier League. Porque era esperado, no caso positivamente, porque é esperado ver o City jogando o que está jogando. O City do Guardiola passando cartões, isso é esperado. O United terminou muito bem a temporada passada, não vamos entrar em discussão sobre a arbitragem. Podemos falar ali do West Ham, porque está em uma posição de quase rebaixado para brigar por vaga da Champions. Mas entre o Big Six, o Liverpool é o negativo, que é uma temporada que agora são 6 derrotas seguidas no Anfield e 7 jogos sem ganhar. E o Chelsea não, o Chelsea foi um time da noite pro dia. Trocou o treinador, saiu de um time que a gente estava com medo de não jogar uma Champions. Era muito mais fácil a gente ver o Chelsea em uma Europa League, na verdade até um medo de não ir para a Europa League. E hoje é um time que a gente olha, a gente vai brigar por segundo lugar, não vai brigar por Champions. Champions é quase, dependendo dos resultados, claro, sempre com o pé atrás, mas Champions é praticamente certo, a gente vai brigar por uma vaga melhor, uma posição melhor, que é até para os potes, distribuição dos potes, é uma posição melhor. E ver um time que joga com raça, brigando, não importa onde joga, se é em casa, se é fora, impõe seu jogo, conhece o estilo de jogo do adversário, limita o estilo de jogo do adversário. Quando que você imaginou que Salah, Firmino, Mané seriam anulados em um jogo? Anulados. De não virem nada, de você nem lembrarem que estão em campo. Um Liverpool que não deu susto pro Chelsea. Não assustou. Chegou 2 vezes, se eu não me engano, com perigo, mas não chegou a assustar, de verdade. Então, o Chelsea colocou o Liverpool no bolso, tudo. Deu azar de não ter feito mais gol. Deu azar. O Alisson também salvou algumas. O Chelsea mesmo, na hora de finalizar, errou algumas. E a gente, se for analisar os jogos, o Chelsea está sendo isso. Está conseguindo neutralizar o ataque adversário, anular o meio-campo, está ganhando o meio-campo, está controlando o meio-campo, que é muito importante, e conseguindo impor seu jogo. Acho que o único jogo que teve mais assim, mais difícil foi o United, mas eu via muito mais receio das duas equipes, apesar de ser um jogo de muita finalização, mas via medo de errar. Contra o Liverpool, não. Contra o Liverpool, o Chelsea foi no Anfield e, cara, no Anfield falou, aqui é Stamford Bridge, ponto. Nossa casa, vamos dominar o jogo. Foi isso que aconteceu. Maravilha. E isso continuou no jogo dessa segunda, dia 8, contra o Everton, né? Assim, o Chelsea dominou o jogo totalmente, da defesa, do meio e ali do ataque, né? Hoje vai ser até mais legal de falar porque o protagonista foi o Kai Havertz, né? Foi a primeira vez que a gente viu ele jogando como falso 9, de atacante centralizado, pisando fora da área e pisando dentro. Então a gente viu uma mobilidade, a gente viu ele correndo, parece que ele se recuperou mesmo, ele que foi muito prejudicado pela Covid, sentiu bastante a doença. Agora que ele tá muito bem, hoje ele acabou com o jogo. Assim, o que mais irrita é que ele conquistou 3 gols pelo Chelsea e ficou 2-0 sem nenhum gol dele, né? O que vocês acham hoje aí da partida do Kai, né? Muita gente, inclusive, perguntou, né, nas nossas redes sociais que, pô, quero ver mais o Kai de falso 9, porque ele sabe jogar ali, né? Foi ali que ele brilhou com o Bayer Leverkusen, né? Arthur? Não, vou falar então aqui. Para mim, é muito bom ver essa. Eu ia falar de fase, né? Mas foi um jogo. Porque ele tá numa fase ruim, meio apagado, né? E eu fiquei vendo hoje como que o Tuchel gritava em alemão lá com os alemães, porque, enfim, você não entende nada, mas você sabe que ele tá falando alemão. Parece que tem tudo para dar certo, sabe, essa liga. Ele deu uma entrevista no final, a entrevista que vai lá pro site do Chelsea. Ele falou que ele foi perguntado se esse foi o melhor jogo, né, dele no Chelsea. Ele falou que
É difícil dizer se foi a melhor performance dele no Chelsea, mas ele sabe que os primeiros meses não foram fáceis. Ele diz que performances como essa são boas porque ajudam a dar confiança. Então, você vê que ele ficou feliz com a partida de hoje, sabe? Ele não estava demonstrando essa felicidade. Eu acho que o Covid realmente acabou com ele, voltou com muito mais dificuldade. Sei lá, se eu vi outros jogadores que... Eu não acompanho o italiano, tá? Mas, sei lá, o Dybala pegou Covid 79 vezes e eu não sei como ele tá hoje, sabe? Mas eu acho que ele não tá... não teve tanta dificuldade como o Havertz. Acho que um dos principais fatores do Havertz também, a gente não pode ignorar, a adaptação também não é nada fácil, né? Então ele teve várias coisas jogando contra ele nesse início de passagem pelo Chelsea. Querendo ou não, ele é um menino, né? Acho que ele tem 21 anos, se eu não me engano. Então, assim, mudar de país no meio Não de uma parece, né? pandemia, não Havertz tem parece. 21, ele é de 99. Por 6 meses ele não era de 2000, velho. Exatamente, exatamente. Tanto que tem uma coisa engraçada que o Havertz foi aquele que, tempos atrás, viralizou uma notícia de um jogador que perderia um jogo da Champions para fazer prova na escola, né? E era o Isso, Havertz, pelo era Bayer ele. Leverkusen, né? E Era. o mais curioso é que ele perdeu era um mata-mata, se eu não me engano. Não lembro se era um mata-mata, mas era contra o Atlético de Madrid. E ele jogou, Verdade. né, também depois contra o Atlético de Madrid pelo Chelsea. Mas então, assim, um garoto chegando em outro país no meio de uma pandemia, sem família, bem provavelmente, aí pegou Covid, Chelsea também, a fase também não ajudava, a cobrança cada vez maior, porque a torcida do Chelsea, acho que nenhuma no mundo consegue desassociar o valor investido da performance dos jogadores, então, assim, de fato foi um início muito duro para ele, mas hoje ele mostrou exatamente o que a gente quer ver do Kai Havertz. É aquele jogador que vai pisar na área e a gente vê que quando ele encosta na bola, a gente sabe que vem alguma coisa boa. Acho que esse é o principal. Hoje, bem como você pontuou, foi participação em 3 gols e nenhum gol para ele na estatística, né? Não, e assim, Ah, mas eu acho que tinha que computar esse gol pra ele. Ele não é falou sobre possível. Aquele primeiro, ele, assim, ele a falou bola sobre ia isso pro também na gol, a bola entrevista. ia pro gol, né? Que isso. Eu também Não. acho. Eu sou Ele, meio ele, cego, mas eu acho que ia pro gol. Não, eu sacanagem. precisei ver o replay muitas vezes. Mas ele falou sobre isso também na entrevista, porque o cara perguntou se ele viu o replay, enfim, o que ele acha disso. Ele falou que, tipo, na verdade não sabe, pra ser honesto, ele não liga pra isso, não importa, que é um gol e já era. Ele tá feliz com isso. Ele disse que é óbvio que era legal ele ter gols, ainda mais nesse momento, mas ele tá feliz que foi gol e já era. Vamos ouvir a voz Sim. dele, Rafa? Bota um trechinho aí dele falando isso aí pra nós aqui, contextualizar, vai. I don't know. To be honest, it doesn't matter. It's a goal. That is what counts. Of course, it would be nice to have a goal, especially because I had a lot of time without a goal. But I don't care about this. The most important thing is that we score, and that is what counts. Eu acho sacanagem não ter computado até o pênalti como gol dele. Até porque ele, se não fosse derrubado, era gol. Ali, se não fosse derrubado, aquele gol que eu Por falar um como vocês falaram. momento eu pensei que o Jorginho ia deixar ele bater. Sim, não Não, sei. eu Na minha spamei o cabeça. grupo ali, eu Será que ele spamei o vai? grupo. Eu spamei até nosso grupo falando Havertz. Pô, tinha que ser. O cara fez um gol que não deram, fez um golaço anulado de forma incoerente, sofreu o segundo gol. Ele poderia ter saído com um hat-trick ali. Hoje saiu com 0, né? Mas foi um jogadoraço. Embora o Asp tenha ganhado o King of the Match ali pela Premier League, né? Não há nenhuma dúvida que foi o Havertz, né? Foi lindo de ver ele passando em velocidade, ele jogando de cabeça erguida, né, Genê? Foi muito bom de ver. Não, o Havertz, eu ficava cobrando desde que ele voltou da lesão para ele jogar. Só que, você tava vendo? Não, eu acho que o Tuchel esperou a hora certa. Esperou o time estar confiante, o time está em um bom momento que falou, agora eu posso testar. E é a ansiedade do torcedor, né? Porque ver o cara, o que ele jogou no Leverkusen, a gente quer ver isso no Chelsea, quer ver ele, sabe, tem um potencial como, não lembro qual técnico falou, mas falou que ele tá um dos jogadores atuais que tem potencial para ser melhor do mundo, futuramente. E ele mostrou hoje que, se tiver confiança, ele pode ser um jogador decisivo, porque hoje ele foi decisivo.
Pra mim, que falou, o Asprey foi o melhor da partida. Pra mim, nem o segundo melhor foi o Asprey. Pra mim, o melhor ficou entre o Havertz e o Christensen. E eu focava mais no Havertz pela questão deles ser mais decisivos na questão dos gols, né? Eu Participou destaco, eu dos destaco dois. também, eu destaco também o Marcos Alonso. Jogou muita bola hoje, o Alonso. Eu quero saber sua opinião. Como é que você, com seu amor aos espanhóis do elenco, está nesse momento? Cara, eu já falei que o único espanhol que eu gosto é o Asp, mas óbvio que a gente fala brincando, faz a meia-culpa ali, mas tá muito bacana de ver, e quem ganha é o Chelsea, né? Porque a gente tem o Timo e o Alonso jogando bem na posição dele de ala. Ele não teve assistência hoje porque foi computado o gol contra. Ele teve um gol que o Pickford, é óbvio, né? É óbvio que o Pickford vai incorporar o Yashin do Prime ali, o Buffon nos tempos áureos, o Neuer da Copa do Mundo, para fechar o gol contra o Chelsea, né? Salvou uma do Alonso, salvou duas do Werner também. Para mim, O ele foi o Pickford. melhor jogador da partida Não, foi o Pickford, do jogo em si E foi o ele Pickford. salvou um rebote do do Kanté time ainda, dele. né? É. Numa chance do Werner. Foi o melhor do Everton. E assim, é um pouco frustrante até porque, sei lá, você tem uma expectativa no Richarlison, né? Antes de começar o jogo, um amigo mandou uma mensagem e falou, né? Vai sair. Na hora ele tirou uma foto da escalação na hora do Richarlison e falou: ó, vai sair gol do brasileiro. Eu só mandei ele ficar quieto e Só que não. esperamos. E assim, nada, né? Que a Ele gente não tem que saiu nem do botou no bolso do bolso. Christensen, né, Rafa? Como que vai sair gol, Exatamente. né? Exatamente. E ele ainda Nada cavou de uma gol. falta ridícula ali, que o Jorginho nem encostou nele e o juiz foi na dele. É o que a gente falou, a gente adora o Richarlison, mas ainda falta um pouquinho para ele ser world class, assim. Falta cabeça e falta um pouquinho de bola ali para ele ser top. Óbvio que ele é bom e tá no caminho certo, o ator até comentou em off. Só que falta um pouquinho. Inclusive, gente, toda essa partida contra o Everton, o Tuchel foi o primeiro treinador na Premier League, na era Premier League, que conseguiu 5 clean sheets nos 5 primeiros jogos em casa. O Chelsea não está tomando gol. E é muito bom, né? Porque a gente tinha clean sheet como algo tão comum na época do Cech e no prime do Courtois ali com o Conte, que clean sheet para a gente começou a ser algo comum. Só que com o Lampard, né, naquele ano de transição e nesse ano dele, a gente tomava gol atrás de gol, gol atrás de gol. Então tá muito legal, né? Embora todo mundo aqui tenha um mini taquicardia aqui quando o Mendy saiu do gol com o pé, mas se a gente for analisar friamente, é porque a gente é torcedor, porque ele não passa susto algum, né? Essa saída do Chelsea desde lá de trás. A gente fica, vai, não, 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 não. Mas assim, dá pra ver que é treinado, né? Cara, sobre esse susto que você vem falar, não importa se eu tiver o Black no gol, como eu falo, é o melhor do mundo, tiver a melhor dupla de zaga possível, não importa. Eu, pra mim, sempre vou tomar susto. Então, na hora o pesar do torcedor, vai ter essa desconfiança. Querendo ou não, a gente teve uma defesa que estava mal. Então a gente vê por nome, são jogadores que eu disse anteriormente, que são jogadores que assustam a gente. Jogadores que, apesar de estarem passando muita confiança, a gente não tem tanta confiança ainda. Não tem 100%. Porque lembra do Christensen, aquele que errou o passe contra o Barcelona, o Rudiger com inúmeros lances bizarros. O Mendy começou muito bem, mas teve uma hora ali que começou a falhar. O Aspilicueta perdendo, Inclusive Marcos falhou Alonso, contra o Everton, né? Contra o Everton no primeiro turno foi 1-0 gol sim, deles de pênalti do Sigurdsson. Ele fez um pênalti de uma infantilidade que se ele faz sim. isso na pelada aqui, ele é expulso a chute, né? Então, eu entendo essa insegurança com o Mendy, mas ele é um goleiro seguro. Ele não é um goleiro top, mas ele é um goleiro muito firme, né? Sim. E mas o que eu tava querendo dizer, não importa. A gente, se o cara errar em uma partida com o pé, a gente vai ter desconfiança até o final do prato dele. Porque o nosso lado do torcedor pesa. E a gente não é aquele torcedor que fala que torce. A gente é aquele torcedor que hoje eu sofro mais com o Chelsea do que com o meu time no Brasil. Hoje eu posso dizer isso. A- Que não mal lhe querendo dizer. pergunte. Qual é mesmo o seu time no Brasil? Deixa Chora, de Gené, lado, chora, deixa Gené. de lado, Tá bom, porque tá bom. chorar não é minha fase. É Vasco, tá, galera? Eu sou sofredor. Mas eu sofro muito com os dois times, mas assim, hoje o Chelsea, eu por ver o Chelsea muito bem, a desconfiança também vem muito forte.
Coisas que, cara, eu espero um dia olhar para esse time e falar, não tenho mais desconfiança da zaga. Aquela coisa de olhar, eu sei, os nomes são incomparáveis, são senadores, Terry, Ivanovic, o Peter Sech, que a gente olhava. A gente vai tomar gol hoje? Não, não. Eu espero um dia, no futuro, poder olhar e analisar. Que o Christensen é jovem, também é da base. Então, espero futuramente poder olhar. Falar, não, quando eles tiverem mais. Estamos caminhando rumo a isso, né? Os números são promissores, né? De 11 jogos, 9 clean sheets ali, só tomar 2, né? 2 gols, que foi um gol contra do Rudiger, que o Arthur bem falou, que foi uma falta de comunicação, que alguém dando um grito ali já evitava o gol, e o gol que o Zumar acabou falhando, o miolo de meio campo também deixou o Minamino passar nas costas, e assim, eu vou ser bem sincero para vocês, eu até prefiro tomar esse tipo de gol que você corrige, dá uma dura nos caras e nunca mais acontece, do que tomar gol que o cara simplesmente ganhou de você e fez o gol, que não tem nada que você possa fazer a respeito, que seu zagueiro é fraco. Então, esse tipo de gol, eu até relevo, apesar da gente ficar extremamente enfurecido na hora que acontece, mas isso o Tuchel corrige, a gente já viu que ele consegue corrigir coisas, né? Tudo que a gente reclama do time, dá no outro jogo, o cara tá lá corrigido, né? E isso só Consegue mostra que a corrigir gente tudo. consegue, isso só mostra, né, Rafa, que a gente tem elenco, né? A gente vê os caras falando assim, o Havertz é flop, ridículo, o Werner tem que vender já agora, tem que mandar embora o Jorginho, o Rudiger, o Christensen, o Alonso, e o Giroud tem que não pode renovar porque é velho, o Kepa tem que mandar embora, pô, mas aí você tá mandando embora nosso elenco. Assim, Exato. tem que entender que Não é assim que primeiro tem que chegar a funciona, né? proposta, exato, tem que chegar a proposta, tem que ver o substituto, e a gente tem que ter elenco. Olha o Liverpool perdeu 2, 3 zagueiros, acabou o time, porque não tem elenco, contratou uns jogadores meia boca aí, não sei nem o nome dos caras, e estão entregando o jogo. Não, e os caras não levam em consideração a possível lotação do DM, por exemplo, do departamento médico. Se a gente for comparar com outro time da Premier League, que é o Leicester, o Brandon Rodgers está em terceiro lugar fazendo milagre, cara, com o que ele tem, porque ele tem atualmente 8 jogadores. Muita lesão, né? Muita lesão. Ele tá sem, por exemplo, agora, ele tá sem Barnes e sem Madison, que de verdade são os caras que fizeram muita diferença nas últimas semanas, nos últimos meses, até suprindo, sei lá, uma possível falta do Vardy quando ele estava, por exemplo, afastado lá na cirurgia dele. Então, pensa que se é um time que não tem muita opção e Certo. chega um momento desse, de um monte de lesão, o cara faz o quê? Se desfaz de um monte de jogador hoje porque, sei lá, o torcedor tá com ranço e aí amanhã precisa, vai fazer o quê? Não, o Tuchel tá fazendo pelo contrário, ele tá usando todos. Quando ele fez aquela sequência do Kepa, eu acho que todo mundo ficou desesperado de susto e medo. Aí ele jogou ok. Aí no jogo seguinte, tipo, botou ele de novo. O Tuchel foi esperto porque falou que não, eu preciso dar um descanso pro Mendy e também é bom dar uma oportunidade para ele. E aí deu certo e ok. E aí passou, o cara ganhou um pouco de confiança. E é isso, é usar todas as peças que você tem da melhor forma possível. Cara, ele tá fazendo muito bem isso. Eu acho que a gente precisa tentar fazer crítica. A gente não consegue criticar o Tuchel, cara. Vamos criticar o Tuchel. Vamos O criticar o cara Tuchel. O toma o que tem ginzinho pra falar? dele. O Você cara falar toma o alguma coisa. ginzinho, se veste bem, fala bom inglês. Ô, Arthur, o que fala mal do tio Tuchel aí, cara? Ele tem cara de louco, né? Eu tenho É. medo. Eu tenho medo. A cara dele Ele é de tem cara de maluco. lunático. Ué, mas Tem ele é cara de louco Mas psicopata. hoje seria a única crítica que eu faria a ele, não Não, tem o que a minha falar. crítica é ele gritando em alemão na beira do campo, assim, eu fiquei Não entendo assustado. nada. Não Não entendo tô entendendo nada. nada. Por favor, fale uma língua que eu entenda. Sabe o que é né? estranho? Sabe o que é O estranho? quê? A gente, quando começou a especular o Tuchel do comando, falava, ele é o técnico que inventa. É o técnico que coloca volante para jogar de lateral, lateral para jogar de centroavante. Ele não tinha elenco no PSG, é por Não, isso que ele inventava, então, meu. isso que era falado. Hoje não, hoje eu tava analisando aqui contra Tottenham, United, contra o Liverpool e contra o Everton. E contra o Atlético de Madrid. 5 jogos. Só o Aspilicueta esteve em todos.
Tivemos Marcos Alonso e Chilwell jogando na esquerda. Tivemos James, se eu não me engano, o Odoi também jogando nessa posição de ala, na mesma posição. Tivemos o Rudiger, Thiago Silva e o Christensen. Ou seja, não tivemos uma escalação igual, repetindo, não tivemos isso. Mas mostra que isso não importa os nomes. O que importa é o estilo de jogo, é a formação. O que cada um tem que fazer. Eles vão para campo e sabem. Hoje você está no lugar do Rudiger. Você vai fazer o que ele fazia. O Zomar, que jogou hoje na posição do Rudiger. O Christensen, que está na posição que seria do Thiago Silva. O Odoi, quando jogou de ala, teve uma partida que jogou bem, depois não foi tão bem. Mas você vê que os jogadores sabem, quando eles olham a posição que está o nome na escalação, eles sabem o que tem que fazer. E ele tá dando. Tá todo mundo jogando bem. Só o Ziyech que tá meio mal, mas eu acho que é questão de se acostumar com a posição. Não, o que eu mais destaco de positivo no Tuchel, número 1 é isso. É claro, todo jogador tem um papelzinho aí do que ele tem que fazer em campo, e é muito nítido o que eles têm que fazer em campo. Zagueiro progredivo, do meio ficar e avançar só quando os dois estiver dando suporte. O primeiro volante protege saindo, o segundo, que é o Kovacic, carrega a bola. O Mount dá apoio em ambos os lados e atravessa no meio. Werner idem, mas o Werner mais agudo. O Giroud recebendo bola quando está jogando. Hoje o Havertz pisando fora. Ou seja, tá nítido o que ele quer. E isso é reflexo de treinamento, né? O pessoal, conversando com alguns amigos de PSG, eles falam que o Tuchel sempre foi muito bom de treino, né? Que os treinos do Tuchel são treinos mesmo. Os caras, eles aplicam o que ele quer ali nos treinamentos. E é bom, né? A gente saber que está sendo treinado, que nada é por acaso, que não jogou os caras ali e falou, vão pro gol e se defendam. E se a gente jogar assim, o Rudiger vai ser um desastre, o Christensen vai ser um lixo, porque se mandar eles defender, não é assim, né? Agora você tem um sisteminha montado, onde eles são bem protegidos, onde eles podem dar a saída de bola, porque sabe que se der bosta, eles conseguem recompor. Isso é legal e reflexo de um trabalho muito primoroso e muito promissor aí do Tuchel. E a gente falhou em conseguir criticar o cara, hein? Tá difícil, eu sei que muita gente não gosta. Vamos ser justos. Vamos lá. O cara tá bom, cara. Mas assim, ouvinte deste podcast, se você tiver bons argumentos para criticar o Tuchel, manda uma DM pra gente que a gente te convida pro próximo podcast. A gente quer saber. Não vai Mas ser convidado, eu acho. Só que não vale falar assim. Ele dá moral pro Rudiger. Tem que ser, tem que ser um argumento bom. A gente quer ouvir o contraponto. Se você tiver um argumento bom, manda uma DM que a gente te convida, ou você manda um áudio lá, a gente bota aqui. A gente coloca. A gente bate um papo no Clubhouse, se você quiser. Exatamente. Não, e eu gostaria muito de ver, assim, brincadeiras à parte, mas eu gostaria muito de ver, porque sem ser o hate, porque escalou o Alonso é uma merda. Não, mas assim, em termos de jogo jogado ali, as invenções, às vezes, de ter colocado o Carlos Hudson-Odoi na ala, deu certo, rolou direitinho. Ele, às vezes, quer um target man, quer um camisa 9, ele coloca, não rola, mas aí ele consegue trocar e dá certo. Então, uma crítica válida ali mesmo. Ninguém tá dizendo que é perfeito ali. Óbvio que a gente faria coisas aqui e ali diferentes. Só que é igual a gente estava conversando em off, acho que foi até o Arthur que falou. A gente vê alguma coisa que a gente não concorda, como que vai criticar, né? Se tá dando certo, né? E, por exemplo, se o Kanté tá no banco pro Jorginho, como que a gente vai falar, eu quero o Jorginho fora? Se o Kanté tá jogando e o Kova fora, como que a gente vai falar, eu quero o Kanté fora? Os caras estão jogando bem, né? Uma crítica só para dizer que a gente não criticou é que só precisa treinar um pouco mais a conclusão da jogada, que é o que tá faltando ali. Eu acho que isso é questão, ele deve estar focando nisso, deve ter treinamento, porque hoje o time finalizou com mais qualidade, não fez mais gols que o normal, fez 2 gols, mas finalizou com mais qualidade. O Pickford não deixou hoje, né? Sim, então que você falou brincando, era fácil 5-0, na verdade era fácil 7-0 ali, porque o Pickford, Gianluigi Pickford, porque que ele catou... Ele, em condições normais de temperatura e pressão, não defenderia alguma daquelas bolas. O Pickford só joga bem contra o Liverpool e o Chelsea, é incrível. Sim. E pesquisem 4 você bons jogos da temporada dele. Exato. Contra o Liverpool, esse cara agarra tudo. Faz defesa giratória,
Uma defesa absurda contra o Chelsea também, só que aí você vai ver. Contra o Liverpool é obrigação, né? Tem a tensão de ser um clássico e tal. E ele ainda foi o cara que quebrou o Van Dijk, hein? O Van Dijk tá fora sei lá quanto tempo por culpa dele. Então, assim, aí você pega Everton e West Bromwich, ele toma 3 gols, assim, fácil. Sendo que a bola era o estilo que o Paulo Vitor tomou ontem. Só pra deixar Exatamente. Mas é isso, né, meus amigos? A gente estava bastante preocupado, talvez não preocupado, né? Mas a gente estava ansioso demais para ver o Chelsea desempenhar nessa sequência difícil, né? Atlético, United, né? Depois a gente teve Liverpool e Everton agora. Óbvio que não pode relaxar, porque se tem um jogo que o Chelsea poderia perder é esse contra o Leeds, que é o próximo. Então tem que entrar ligado, entrar sendo protagonista, que é o que o Chelsea vem fazendo. Falou, aqui quem manda sou eu sou o melhor time, vai ser sob meus termos. E é isso que eu acho legal que o Chelsea está fazendo. Então a gente se deu muito bem, né, nessa jornada da Premier League. Foram 10 pontos em 12 contra esses grandes rivais ali. E vamos esperar, né? Eu acho que o Chelsea tem tudo agora, não só como o Rafa falou no início, não só para ficar em quarto agora. Eu acho que agora é o vice-campeonato, né? Mas, cara, tem os números, as estatísticas dele que são impressionantes já. Ele também deu uma entrevista hoje, depois do jogo. Vamos ouvir um trechinho. And if it looks easy, you know that you arrive in the most difficult. Then it's the most difficult when everybody thinks it's easy. And I have to give them a lot of credit because you are right. We have a lot of clean sheets, but we have deserved clean sheets. And it's just... Aí você vê que ele fala que é mais difícil quando todo mundo mais difícil quando todo mundo acha que é fácil, né? Porque tá parecendo fácil essa sequência dele. Ele também fala aí que ele tem que dar muito crédito pro time, porque eles estão vindo de clean sheets, enfim, só que eles mereceram. E aí eu trago esse número dele que eu acho impressionante, assim. Ele é o primeiro treinador a manter 5 clean sheets nos primeiros jogos em casa. São 5 jogos em Stamford Bridge e ele não tomou nenhum gol. Óbvio que tem o mérito... eu lembrei do Marcos Alonso agora, postando clean sheet, S-H-I-T. Maravilhoso. Bom que ele corrigiu, né? Another clean sheet. Mas não é esse clean sheet que a gente tá falando. Assim, são 5 jogos em casa e sei lá, não era uma sequência que a gente conseguia ter um tempo antes, sabe? Então, esses números dele... Bom, sem contar que continua invicto, sabe? Desde que chegou no time. São números que realmente impressionam, né? É bom demais pra moral, assim, né? Pra você poder ter tranquilidade de trabalhar. O jogador fala, putz, tá dando certo, a gente consegue fazer as coisas. Então, vamos seguir. Talvez ali contra o Southampton foi a pior partida ali do Chelsea. A gente ainda conseguiu um pênalti ali, tivemos chances de virar, ou seja, o importante é seguir construindo, é seguir jogando, e de novo, se errar, que seja erro corrigível, não que o adversário foi superior a você, não, hoje a gente perdeu, não tem nada que a gente possa fazer a respeito, não, são coisas que dá pra gente construir e trabalhar, então eu acho que dá pra sonhar com o vice aí, e agora o mais importante, sem dúvida alguma, é eliminar o Atlético, e torcer para um sorteio generoso, né, pra gente aí sobre a próxima rodada da Champions. Eu acho que o Chelsea tem tudo para passar, eu confio no Tuchel e vou torcer bastante aí, né? Não sei vocês. Uma dúvida aí para deixar claro, o jogo vai ser no Stamford Bridge ou vai ser lá? Vai ser na Inglaterra. Vai ser no Stamford Bridge, né? Isso. Só para deixar claro aí para a galera que estava tendo essa dúvida. Eu particularmente tinha quase certeza, mas só para tirar. E vamos ver, né? Vai que o sobrenome ajuda nesse momento. O problema é que não vai ter adversário fácil, né? Não vai ter adversário Champions League fácil. Não tem essa, né? Você vê o que a Juventus está passando ali. Fácil mesmo, a gente sabe que é só os primeiros confrontos do Real Madrid e do City, né? Esses dois aí nas oitavas é sempre muito fácil. Sempre. Daí eu não vou nem comentar porque... Deixa quieto, não vamos irritar nossos amigos não ali, que eles estão ali. Mas, pessoal, é isso. Acho que deu pra gente pincelar bem o que foi essa sequência aí de Premier League. A gente quis focar o episódio, né, na Premier League, que foram jogos difíceis, que o Chelsea saiu gigante desses jogos, e isso é bom demais para a sequência do campeonato. Quero agradecer vocês, né? Você que ouviu, tá feito o desafio, uma crítica construtiva, embasada, bem feita ao Tuchel. A gente coloca o seu áudio, você manda ou em texto, a gente lê no próximo episódio, sem dúvida alguma, que a gente quer trocar essa ideia.
A gente tem noção que nem tudo é perfeito, mas como a gente falou no início, a gente está tuchonizado, né? Então talvez seria bom ver a opinião de quem não está tuchonizado ainda e a gente debate e bate esse papo. Mas no mais, queria agradecer vocês, queria pedir para vocês compartilharem, se inscreverem no seu agregador de podcast favorito, para vocês não perderem nenhum episódio, e me despedir aqui da turma, Arthur, Rafa e Genê. Um abraço e obrigado, meus amigos. Cara, é isso mesmo, tô ansioso. Tem jogo sábado, o único ruim é que é sábado cedo demais, né? Eu preciso acordar cedo para assistir esse jogo. Espero que ganhe do... É Leeds, né? Não. Isso, Leeds, sábado, 9h30. Espero que ganhe. Precisa ganhar. É isso. Vamos que vamos. Pra cima do Leeds. Um adversário de cada vez e torcer pra gente resolver essa questão da vaga quanto antes. E se der, vamos sonhar com a FA Cup, né? Estamos vivos. E a Champions League, que a gente vai o mais longe possível. Criando casca é sempre bom. Queria Valeu um troféuzinho todo mundo que mesmo. ouviu e, pô, ia ser bom, né? Podia beliscar uma FA Cup aí, pegar uma cicatriz legal na Champions e ano que vem vir com tudo, hein? Tem esperança. Pelo menos no caminho certo a gente tá, né? Isso a gente já sabe. Mas é isso, pessoal. Obrigadão, todo mundo. Um abraço. Até o próximo episódio e tchau! As possibly bleak as this. Drogba!